A gente passou um período de festas no fim do ano e tem muita gente que já emendou com as férias. Nessa época, as comidinhas diferentes ganham espaço e quem sai bastante prejudicado com tudo isso é o nosso intestino. Muitos são os fatores que contribuem para as alterações intestinais, entre eles as bactérias, os vírus, parasitas. Nesse período também que as doenças diarreicas são mais frequentes e devemos redobrar os cuidados, principalmente com as crianças. Em crianças menores de 5 anos, por exemplo, essas doenças se tornam a terceira principal causa de morte, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Então vamos aprender a cuidar bem da saúde do nosso intestino? Para falar sobre o assunto, a gente recebe na nossa casa o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Bonaldi. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Feliz Ano Novo. Obrigado, Dani. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Feliz ano novo para todos nós. Para todos nós. Doutor, eu estava vendo algumas mensagens, né, e algumas notícias, e muita gente falando dessa época do verão, das gastroenterites, da diarreia, da constipação, dos vírus que começam em casa e depois todo mundo pega. Sim. É uma época propícia, doutor? Sim, muito, né? Primeiro porque, como você disse, de uma maneira espetacular, pós-festas, férias, viagens para muita gente, né? Reuniões em grupo, né? E isso é um ambiente propício para a disseminação de infecções. Mas as infecções são causas, mas a gente também tem outras causas de alterações em cima do aparelho digestivo. Então, de linhas gerais, toda vez que você pensa em causas das alterações do aparelho digestivo, você tem que pensar que houve uma... Obrigado. Desculpa. Houve provavelmente, alteração no padrão alimentar, ou houve uma alteração de horários das refeições. Então, essas duas coisas também, de linhas gerais, influenciam na perda do equilíbrio e, consequentemente, essas alterações do aparelho digestivo, né? E antes da gente falar um pouquinho da gastroenterocolite, porque está sendo muito falada nessas últimas 1 semana e meia, 2 semanas, eu considero que as 4 alterações do aparelho digestivo mais frequentes são refluxo. Então, quando a pessoa perde o padrão alimentar ou perde a rotina alimentar de horários também, ela pode evoluir com refluxo, que é a alteração, o alimento voltando pelo esôfago, podendo queimar até a orofaringe, a garganta. A gente tem distensão abdominal ou inchaço, muito frequente também, podendo ter cólicas. A gente tem constipação, que é a prisão de ventre. E a gente tem a diarreia, como bem você falou, muito frequente também, né? Doutor, então, como que o nosso intestino trabalha quando isso vai acontecendo, por exemplo? A gente tem uma rotina intestinal, a gente tem uma microbiota, são as bactérias do intestino. A gente tem 10 a 6 bilhões de bactérias dentro do intestino e todas elas, a princípio, vivem num equilíbrio. E quando você muda alguma coisa na tua rotina ou você se contamina com alguma coisa, você perde esse equilíbrio e aí você tem as repercussões em cima do intestino com relação a isso, né? A repercussão que a gente está comentando muito nessas 2 semanas para cá é o surto, né, da gastroenterocolite aguda. A gente chama isso de GECA, gastroenterocolite aguda, né? Que na imensa maioria das vezes é viral. Então, 95 a 98% das vezes é viral. Ou é por rotavírus ou é por norovírus, que é um vírus que está em... É o atual. É isso, né, que eu li mesmo. Eu falei, norovírus. Isso. É o vírus atual que é o responsável, a princípio, por essa epidemia de diarreia que a gente está passando nesse comecinho de ano, né? E, doutor, como que as pessoas vão se infectando e ficando inflamadas? Como que isso acontece? O vírus é de vinculação de, basicamente, a água ou alimentos contaminados. Então, água contaminada ou alimentos contaminados. Em algum ponto, deu errado, né? A vantagem, se é que a gente pode falar isso, é que o quadro viral da diarreia, da gastroenterocolite aguda viral, ela é normalmente autolimitada, 3 a 5 dias, em alguns casos podendo se estender até o 10º dia, mas normalmente 3 a 5 dias. Tá. Né? Então ela é autolimitada,
na imensa maioria das pessoas, existe uma diarreia importante, mas não é uma diarreia que vem com muco ou que vem com sangue. Normalmente as pessoas conseguem manter uma hidratação, que isso que vai tirar realmente ela do quadro, né, de infecção. As pessoas conseguem manter um padrão alimentar, mantém se alimentando de uma maneira razoável que consiga fazer com que ela se recupere. Né? Tá, e em casa, se a mãe pegou, de repente ela vai passar para todo mundo? Como é que isso funciona, doutor? Porque é um vírus de transmissão fácil, né? De água contaminada, alimentos contaminados, mas também de, por exemplo, se eu pego alguma coisa na boca e essa pessoa bota a mão naquilo que, né, foi levado à boca, é um vírus de transmissão muito fácil, né? Então, é por isso que aconteceu essa epidemia, ou está acontecendo essa epidemia. Doutor, a gente fala um pouco das crianças ali, é assustador quando fala das crianças e esse número, né, tão grande. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado com crianças. E por quê, doutor? O que acontece? Crianças abaixo de 5 anos entram numa faixa que a gente chama de sinais de cuidado. Então, crianças menores do que 5 anos, pessoas maiores do que 70 anos, pessoas que têm alguma doença que podem comprometer fisicamente essa pessoa. Então, aquelas pessoas com insuficiência renal, alguma doença crônica, que estão fazendo quimioterapia, né? Então, esse tipo de público, a gente redobra a atenção pela desidratação fácil. Então, uma faixa etária que pode desidratar de uma maneira fácil, rápida, e aí o estrago é grande, né? Então, a gente fica bem atento com esse público. Doutor, além desses fatores, o que pode causar diarreia também? Porque você falou um pouco da quimioterapia, né? E alguns remédios podem causar também, não pode, doutor? Medicações, né? E aí entra anti-inflamatórios, algumas medicações específicas para doenças específicas, como os quimioterápicos, tudo mais. A gente tem alterações na alimentação. A gente tem também síndromes como a síndrome do intestino irritável, que envolve o aspecto emocional, psicológico da pessoa, podendo fazer com que a pessoa evolua com um quadro de diarreia. Então, não é simples, é complicado, né? Então, todo esse equilíbrio do nosso organismo, né? Doutor, daqui a pouco a gente vai falar dos alimentos, mas eu queria falar também da constipação, que é o contrário, é isso, doutor? Tanto a diarreia, que agora nós estamos num surto de diarreia, então estamos falando bastante sobre isso, mas a constipação também entra como uma das principais alterações, principalmente nesse período de festas, pós-festas, férias, pela mudança do padrão alimentar. Então, quando você tem essa mudança do padrão alterações de rotina, de horários, você pode ter uma repercussão em cima do aparelho digestivo, levando a pessoa a ter constipação. Normalmente, nessas épocas, a gente não presta muita atenção numa alimentação muito rica em fibras, né? Então, às vezes não se hidrata da maneira com que precisaria se hidratar, porque fibras e boa hidratação é o pontapé inicial para que o intestino funcione regularmente. Então, a gente um pouco se descuida, né? Sorte que é sazonal, isso é por pouco período, né? E normalmente o intestino se volta a ser normal como era, né? Mas a gente tem que prestar atenção nessas mudanças de padrão alimentar. E quando a gente tem que ficar atento, doutor? Porque você falou que é um período, né? Um período, sim. Então, da diarreia de sei lá, até no máximo 10 dias. A constipação provavelmente deve ter algum tempo também, né? Sim. Bom, a diarreia, a gente classifica a diarreia em aguda até 14 dias, persistente até 30 dias e crônica mais do que 30 dias. A gente começa a pensar em investigar diarreias quando ela se torna persistente ou crônica. E aí a gente vai atrás da causa, porque provavelmente não deve ser um quadro de infecção viral, nada disso. Já a constipação se prolonga, e principalmente se a pessoa volta na rotina dela
e mesmo voltando na rotina, ela começa ainda a ter problemas de constipação, bom, é indicado investigar para saber o que está acontecendo e, depois da identificação do problema, tentar corrigir esse problema. Doutor, muita gente que fica constipado acaba usando remédios laxantes. Sim. Isso prejudica o intestino, acaba piorando, como que funciona? Bom, a gente prefere que o intestino de uma pessoa funcione da maneira mais natural possível. Então, fazer com que a pessoa tenha a função intestinal funcionando à base de medicação, principalmente dependendo do tipo de medicação, não é uma boa coisa, porque vários remédios vão fazer com que esse intestino funcione machucando esse intestino. Eu brinco com os pacientes em consultório, arranhando o intestino. E aí é óbvio que ele vai funcionar, mas isso vai funcionar por um tempo. Depois, o intestino não mais responde a esse tipo de medicação. E aí a gente se complica de vez. Então, a melhor maneira para a gente tentar regularizar um paciente constipado, com o intestino preso, é da maneira mais natural, é baseado na alimentação. E aí introduzir fibras até não querer mais, legumes, verduras, frutas, muita hidratação e, às vezes, a gente faz uso dos probióticos para tentar equilibrar a flora bacteriana. Então, da maneira mais natural possível. Boa. Doutor, por falar em fibras, tem uma perguntinha pra gente. Coloca pra gente na tela. Colocou aqui? Não. Letícia Ribeiro. Boa tarde. Na praia, que tipo de alimentação eu devo ter para evitar a virose? Boa, Letícia. E aí, doutor? Boa, Letícia. Olha, se essa resposta fosse única e fácil, não teríamos viroses nas praias, mas não é fácil. Bom, como a gente falou, 95% das vezes das diarreias, das gastroenterocolites são virais e o vírus tem uma transmissão muito fácil. E na imensa maioria das vezes é de contaminação por água ou alimentos contaminados. Então, tudo que possa fazer com que a água que a gente vai preparar o alimento ou a água que a gente vai beber, ou às vezes até mesmo a praia contaminada, e aí você vai entrar no mar e sem querer tem contato com boca, é a coisa mais natural, ou engole um pouco de água, isso é a coisa mais natural que tem, né? Então isso é um potencial para se difundir viroses, né? Por isso que tem uma placa, praia imprópria, boa, né? Para você não ir na praia. Sim, né? sim. E o fato da higiene das mãos, uma coisa que às vezes a gente lembrava muito na época de outras viroses, né? Do Covid, por exemplo. Né? Mas o tempo vai passando e a gente vai esquecendo, mas também funciona muito bem manter uma higienização das mãos de uma maneira impecável. Isso você diminui muito a sua chance de contaminação por essas viroses de praia. E uma dica boa, Lelê, faz a sua própria comida, né? Perfeito. Faz a sua própria comida, daí você deixa realmente com um gelinho ali para, né? Veja o que você vai, porque você sabe o que você está comendo, pelo menos. Faça a descontaminação dos seus alimentos, então, lave bem as suas frutas, tenha certeza de que você está tomando uma água realmente potável, né? Então, isso é fundamental. Esse cuidado é importante. Boa. Mais perguntinhas, doutor? Coloca pra gente na tela, do Wagner, de Cubatão, São Paulo. Boa tarde. Peguei virose 3 dias com moleza no corpo e diarreia. Minha esposa e minha filha convivem comigo compartilhando utensílios, toalha de rosto, etc. E não pegaram o vírus. Por quê? E aí, doutor? Bom, provavelmente o sistema imunológico delas tá bom, tá bom, né? Esse é um bom motivo para explicar isso. E não foi o suficiente a contaminação de utensílios para levar a infecção, graças a Deus, para a esposa e para os filhos, né? Mas se tivesse acontecido alguma contaminação alimentar, isso provavelmente os três estariam ruins, Boa. Infelizmente. Mais perguntinhas? Coloca pra gente. Da Joana Ferreira, de Guaratinguetá, São Paulo. Boa tarde. Eu peguei virose e estou desde sábado passando mal. É normal essa virose demorar para passar? É porque os sintomas são ruins, né, doutor? Sim, sim. Porque diarreia é uma coisa bem desagradável, né? E olha a quantidade de perguntas com relação à virose. Né? Para a gente ver que a gente está passando por um pico de virose aí. Bom,
A latência do vírus é em torno de 12 até 48 horas depois que você entrou em contato. Então, você vai desenvolver os sintomas, em média, 12 a 48 horas depois. E o tempo de diarreia, às vezes uma febre mais baixa, mal-estar, às vezes um pouco de náuseas, vômitos, é em torno de 3 a 5 dias na imensa maioria das pessoas. Mas pode estender até 7, 10 dias no máximo, em média. Então, passando um pouco disso, 14 dias, a gente já começa a pensar em investigar alguma outra causa associada, alguma outra coisa. Fique atenta, viu? Se hidrate bastante. Sim. Mais perguntinhas? Do Alexandre de Ilhéus, Bahia. Olá, Santa Receita. Doutor, quem já tem a disbiose pode ter facilidade de pegar esse vírus? O que fazer? Um abraço. Obrigada, Alexandre. Não pegar o vírus, né? Porque o vírus é relacionado à contaminação alimentar. Mas se a pessoa já tem uma disbiose, esse estrago vai ser maior no intestino dele, provavelmente. Né? Então, esse desequilíbrio vai ficar pior ainda. E pode ser esse tipo de paciente, de pessoa, que estenda um pouco mais a recuperação. Então, em média, as pessoas se recuperam com 3 a 5 dias. Com disbiose, a pessoa provavelmente deve estender um pouco mais, às vezes 7, 10 dias, para essa recuperação completa. Uau! Mais perguntinhas? Coloca pra gente. Eu adoro vocês mandando pergunta. Henrique, boa tarde. Gostaria de saber como a gente pode diferenciar os sintomas da virose de uma dengue. Boa, porque também são bem parecidos, né, doutor? Sim, e bem comuns no nosso país, infelizmente, né? Bom, normalmente, o quadro diarreico da dengue, ele pode até ter, mas não é muito proeminente. Né? Então, a dengue vai dar uma prostração maior, uma moleza maior, dor em articulações, febre um pouco mais alta do que uma virose pelo norovírus, por exemplo. Então, a prostração, o mal-estar da dengue costuma ser muito maior do que da virose. Já a virose vai muito mais em cima dos sintomas do aparelho digestivo, né? Da diarreia. Então, diarreia com muito mais frequência, febre um pouco mais baixa, ou às vezes sem febre, um pouco de mal-estar, náuseas. Pode ter uma certa prostração, mas nada como a da dengue. Da dengue você fica quase entregue, né, doutor? Quase entregue, às vezes manchas pela pele da dengue. Então, você tem um quadro, né? São duas viroses, né? Mas você tem um quadro da dengue um pouco mais importante normalmente do que a virose pelo norovírus. Mais uma perguntinha, coloca pra gente, da Kelly da Santos, de Franca, São Paulo. Boa tarde, meu pai é renal crônico, faz tratamento de hemodiálise. O que fazer se ele tiver uma virose, pois ele não pode fazer hidratação com soro e água? E aí, doutor? Lembra que nós temos que ficar atentos a uma faixa que são as crianças menores do que 5 anos, pessoas maiores do que 70 anos e pessoas com doenças crônicas. Renal crônico não é fácil mesmo, né? Então, a desidratação nesse tipo de paciente coloca o paciente realmente em risco, né? E aí, tentar fazer uma hidratação da melhor maneira possível oral e tendo repercussão, a diarreia não cessando, você percebendo que o paciente está começando cada vez mais a ficar prostrado. Prostrado significa acuado, alargado, mal-estar. A melhor coisa é ir procurar a assistência médica hospitalar. Para ficar com cuidado. Para ficar com cuidado. Doutor, temos aqui na nossa bancadinha algumas coisas dizendo ok e outras não. Explica pra gente o que a gente pode fazer no caso, então, né, de descobrir que está com uma diarreia, o que a gente pode ingerir que faz bem, por exemplo. Sim, eu acho interessante a gente exemplificar porque a gente grava mais, né? Então, no caso de uma diarreia por viroses, como a gente está passando, manter uma boa hidratação é fundamental.
Então, água mesmo, então, né, só literalmente a água. Água de coco, porque também já leva alguns eletrólitos, então você repõe água de coco com os eletrólitos, importantes porque a gente perde muito eletrólito também na diarreia. Mas não é de caixinha, né, doutor? O ideal seria, né, se possível, a mais natural possível. Tá. Né? Então, água de coco, chás claros, né, sem cafeína, porque a cafeína a gente botou lá do outro lado, isotônicos pelos eletrólitos, ou então esse comprado em farmácia mesmo, que é o soro de reidratação, que muitas crianças usam. Então, o soro de reidratação oral. Tá. Então, caso a pessoa não tenha nada disso, o soro caseiro mesmo. Então, 1 litro de água, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colherzinha de chá de sal. Aquilo ali é soro caseiro, aquilo ali salva vidas. Então, não tendo nada disso, soro caseiro. Pronto, o importante é se manter ou tentar se manter bem hidratado. E doutor, toma quanto? Por exemplo, isotônico, pode tomar o quanto puder, não? Bom, o ideal é quanto mais você conseguir se manter hidratado, melhor. Mas para um adulto que está tendo diarreia, pelo menos de 2,5 litros a 3 litros, no mínimo, de uma boa hidratação para mantê-lo bem. Tá. Então, 3 litros seria o ideal para um adulto. Boa. E aqui? Bom, aqui eu pedi para separar alimentos para a gente não ter dúvida, né? Então, eu vou me hidratar com refrigerantes. Não vai se hidratar e vai piorar, você vai ter alguma outra alteração, como distensão, cólica, né? O café. O café, nesse momento, para hidratação, não é o ideal, porque o café é um estimulante do aparelho digestivo, então ele pode piorar quadros de diarreia. Então, nesse momento, o café, não. Bebida alcoólica ali, uma taça de vinho. Então, bebida alcoólica, não, porque daí você vai atrapalhar tudo mesmo com a bebida alcoólica, né? Então, você já tem uma lesão das células dos enterócitos, que são as células do intestino. Então, com bebida alcoólica, isso vai piorar e vai desidratar mais ainda com o uso do álcool. Então, bebida alcoólica, vinho, cerveja, destilados, em hipótese nenhuma. Tá. E esse aí eu tô achando, eu não sabia que ele era vilão, doutor. A gente pediu para botar justamente para criar em algumas pessoas, o suco de laranja. Falar, mas o suco de laranja não vai me hidratar? Em algumas pessoas, ou na maioria das pessoas, o suco de laranja, ele pode ser laxativo. Então, se você já está com diarreia, e aí você começa a se hidratar, e você não vai se hidratar simplesmente só com um copo, o ideal é você que se hidrate bastante. Se você toma numa quantidade maior, o suco de laranja, ele pode ser, para boa parte das pessoas, mais laxativo. E aí, também não é ideal. Então, dê preferência para essa mesinha aqui. Então, água de coco, chás claros, os isotônicos, ou então o soro realmente de hidratação oral. Doutor, muito obrigada. Seja sempre Imagina, bem-vindo à nossa obrigado, casa. eu agradeço. Obrigado pelo espaço, eu agradeço. Nós que agradecemos. Feliz ano novo, doutor. Obrigado para todos nós. E se cuidem, se hidratem, principalmente nessa época, viu? Aproveita, se tem mais perguntas, vai mandando pra gente, mas também entra no Instagram do doutor, @doutordr.fabiobonaldi, @clínica Bonaldi, e tem também o telefone que é o 12 3013 8555 e 12 3125 7149. Obrigada mais uma vez, doutor.